Olá a todas e todos, bem-vindas e bem-vindos a mais uma videoaula destinada à disciplina de Sociologia Jurídica. Nesse vídeo, nós damos início a uma segunda etapa do nosso conteúdo programático. Quando estudamos o pensamento de Guy Debord acerca das sociedades do espetáculo, nós finalizamos o primeiro módulo da disciplina, que é o módulo que denominei de ordem social. E nessas aulas e nas próximas, nós trabalharemos o segundo módulo da disciplina, denominado controle social. A ideia dessa primeira videoaula, talvez dessa e da próxima, é apresentar aspectos introdutórios acerca dessa temática do controle social e, de alguma maneira, fazer uma relação entre o que será discutido na aula de hoje com o que vem sido discutido até então, seja nas aulas presenciais, como os últimos temas por meio de videoaulas. E aqui, para que possamos entender bem a ideia de controle social e os seus aspectos introdutórios, eu só queria apresentar para vocês de uma maneira breve, ou retomar de uma maneira breve, melhor dizendo, o conceito de ordem social que vimos no já longínquo início de semestre. O que significa, então, a ideia de ordem social? Percebam que esse termo busca evidenciar, busca explicitar que a sociedade ela não funciona de uma maneira aleatória, de uma maneira autônoma, de uma maneira espontânea. Muito pelo contrário, nós vimos que a ordem social, a sociedade, desculpa, ela funciona de uma maneira ordenada, e por isso o termo ordem antes de social. E o que significa dizer essa ideia de ordem? Significa dizer que a sociedade funciona a partir de parâmetros previamente estabelecidos. E aí nós já podemos, nessa altura do campeonato, né, nesse estágio da disciplina, nós podemos identificar que parâmetros previamente estabelecidos são esses. E seriam, portanto, a ideia de episteme, ou saber epistêmico. O que é o saber epistêmico, para quem não se recorda? É aquele discurso que, uma vez surgido no contexto da sociedade, em virtude de uma conjuntura material ou de várias circunstâncias materiais, e aí quando eu falo circunstâncias materiais, pensem principalmente em processos revolucionários, esse discurso, que é um discurso local, regional, ele ganha toda a sociedade, né? Ou ele é incorporado, ele é assimilado, ele circula por toda a sociedade. E à medida que há essa adesão, esse discurso se torna hegemônico e ele se torna, digamos assim, matriz de todos os demais discursos, que é exatamente quando esse saber-poder, esse discurso, ele sai de uma órbita local e ganha uma órbita universal. Nesse caso, nós estamos trabalhando com a ideia de um saber-poder hegemônico ou de um saber epistêmico, episteme. No nosso momento atual, a episteme está ligada ao capitalismo liberal, que, como a gente também já viu em aulas presenciais, não deve ser entendido como só uma forma de pensar uma economia ou agir econômico, mas como um estilo de vida, né? É aquela ideia do Lazarato de pensar o capitalismo como uma máquina de sentidos, né? De produção de sentidos, ou seja nas dimensões mais cotidianas, mesmo naquelas dimensões em que a gente não consegue perceber de forma evidente o aspecto econômico, a economia está lá, né? Então, um exemplo disso seria a relação mãe-filho. Então, essa relação, né, que tem até uma aura sacra, enfim, tem todo um simbólico, né, assim, por detrás dessa relação, nós poderíamos também enxergar numa órbita econômica. Quando, por exemplo, a gravidez ela é planejada a partir de uma ótica econômica. No mesmo sentido, né, a tendência, ainda que inconsciente, dos pais em relação aos filhos é ter o tratamento com o filho numa lógica de investimento. Então, eu vou pagar cursos, vou pagar uma boa escola, vou pagar um plano de saúde, vou pagar uma universidade para o meu filho, porque eu espero que, ao final, quando ele for um agente apto a atuar na economia, que ele, de alguma forma, devolva ou faça valer esses investimentos que foram instituídos.
Inclusive, quando esse investimento feito pelos pais em relação ao filho não dá bons frutos, ou seja, não gera o retorno esperado, há inclusive um prejuízo da relação pessoal, não econômica, mas da relação pessoal entre esses pais e entre esse filho. Então percebam como a dimensão econômica ela pode estar presente em âmbitos, inclusive, que não são diretamente, explicitamente econômicos. E é isso que faz, então, com que a sociedade como um todo ela se estruture a partir de uma episteme, no nosso caso, do capitalismo liberal. E isso vai se dar na relação do indivíduo com ele mesmo, no âmbito da estrutura indivíduo, no âmbito dos grupos, da estrutura grupo, e no âmbito das instituições sociais, no campo da estrutura instituição social. Então percebam que, em maior ou menor intensidade, de uma maneira mais explícita ou não, o saber epistêmico ele se faz presente, o saber voltando ao conceito inicial, ordena, organiza, né? Faz com que a sociedade ela funcione dentro de uma lógica previamente estabelecida. Essa é a ideia de ordem social. Agora, voltando para o objeto do nosso vídeo, não só desse, mas dos próximos, é trabalhar o fenômeno do controle social, que dá título ao módulo 2 da disciplina. E o que significa, portanto, controle social? O que significa o controle? Percebam, gente, que quando eu falo em controle, e aí é uma definição também muito simples, a ideia de controle social representa que, ou busca, né, nomear ou apontar o conjunto de instrumentos, mecanismos, práticas, saberes e etc., que são utilizados para a manutenção da ordem social. Então, se a gente viu sobre esse título, ordem social, quais são os pressupostos, qual é o papel colocado para a sociedade, quais são os objetivos que se busca alcançar com uma determinada dinâmica social. Quando eu uso o termo controle, eu estou me referindo ao conjunto de dispositivos, de instrumentos, que são utilizados para preservar esses pressupostos, para preservar a episteme liberal, para que ela seja sempre o saber, poder hegemônico, no nosso caso, no nosso mundo contemporâneo. Então percebam que o controle social é um fenômeno que está intrinsecamente ligado à ordem social. Não é possível pensar preservação da ordem, manutenção da ordem, estabilização da ordem social, sem levar em conta, sem levar em consideração os instrumentos ou os dispositivos utilizados para preservar a ordem social. Vocês podem se perguntar, mas como que isso se relaciona com o direito? Totalmente. Então, para nós aqui da sociologia jurídica, qual que é o papel do direito? O papel do direito é de manutenção da ordem social. O direito, ele é pouco, pelo menos esse direito moderno, né? Ele é pouco afeito, ele é pouco engajado em processos de transformação social. Mas ele é muito bom, ele é excepcional em preservar, em manter, em estabilizar o status quo. E o que a gente percebe do direito moderno é que a excelência dele está exatamente no ato de preservar, de manter a ordem social. E aqui, só um adendo, é importante falar que quando eu falo em direito moderno, Estado moderno, eu estou pensando exatamente nesse poder político centralizado, né? Ou, quando eu falo em direito moderno, eu estou pensando nesse direito que é produzido pelo Estado, ou também, como alguns gostam de chamar, de monismo jurídico. Agora, tendo em vista essas críticas que podem ser feitas ao direito moderno, ao Estado moderno, há hoje pensadores, pensadoras do direito, sociólogas, sociólogos do direito, que têm se debruçado a pensar alternativas ao projeto moderno de Estado de Direito. E aí vocês podem identificar isso, por exemplo, por meio das teorias de pluralismo jurídico, por meio das teorias de Estado plurinacional. Há também quem estude, né, sob o título de constitucionalismo latino-americano, que é exatamente tentar pensar alternativas a esse projeto moderno, que se mostra com uma clareza cada vez maior que não é muito hábil em
corrigir as desigualdades, em combater a estratificação social nas suas várias matrizes de dominação, seja na questão de classe, mas também na questão de gênero, na questão de raça, sexualidade, capacidade física. Então percebam que o Estado moderno, repito, ele é muito bom para manter. E aí, quando a gente quer analisar nessa ótica, né, como que as instituições, como que as estruturas mantêm a ordem social, ou como o direito mantém a ordem social, aí nós estamos fazendo estudos do campo do controle social. Então, para começar bem, eu apresentei para vocês a definição, que é uma definição muito importante. À medida que a gente entende bem a definição de controle social, a gente consegue entender todos os passos posteriores. Dito isso, o que eu queria apresentar para vocês? Primeiro, a dinâmica, né, do controle social. Então, por mais que, independentemente, né, quer dizer, apesar de que em cada contexto, né, a partir de cada circunstância, você vai ter uma forma de controle social diferente, então existe aí um traço de singularidade, de conjunturalidade do controle social, a gente consegue perceber que, independentemente do contexto, existe uma dinâmica básica, uma dinâmica nuclear que se repete apesar das circunstâncias fazerem com que a forma como se manifesta o controle social também se transforme, também se altere. Então, qual que é a dinâmica básica do controle social? É pensar a partir de uma lógica, digamos assim, dual. Então, todo o controle social ele vai acontecer primeiro pelo estabelecimento de normas, ou, como alguns sociólogos gostam de chamar, pelo estabelecimento de código de condutas. Então, tanto o código de conduta quanto a norma, a gente pode aí convergir no mesmo significado, no sentido de expectativa de comportamento previamente estabelecida. E dois, uma vez estabelecido o código de conduta, a norma, pensar mecanismos de adaptação do comportamento individual, grupal, institucional a esse código de conduta, a essa norma. Então, primeiramente, a preocupação é estabelecer esse código de conduta ou essa norma e depois pensar mecanismos para condicionar o comportamento desse sujeito a esse código de conduta e, consequentemente, preservar a ordem social. Ao cumprir a norma, isso é importante ser frisado, ao cumprir a norma, né, e há essa adaptação, a norma que já é vinculada ao discurso epistêmico não foge a essa regra, logo a gente estaria, em última instância, direta ou indiretamente, preservando a ordem social. Um outro ponto introdutório importantíssimo. Quem promove o controle social? É o Estado? É o direito? É a fábrica? Mas não somente. Então, quando a gente pensa as estruturas coletivas, ou seja, os agrupamentos humanos, onde há duas ou mais pessoas, você tem o controle social. E aí percebam que a maior parte do tempo, né, você vai estar com alguém, você vai estar interagindo com alguém, logo o controle social está presente. Então, o que eu quero dizer para vocês é que grupos, instituições ou campo, né, como eu vou explicar daqui a pouco, aonde há duas ou mais pessoas, aonde há um agrupamento humano, existe o controle social. Repito, o controle social ele vai dar de maneiras diferentes, porém, não quer dizer que ele não exista, ok? E um acréscimo, né, a essa segunda observação que eu gostaria de fazer é que esse controle social que acontece em agrupamentos humanos, ele pode acontecer diretamente, mas também ele pode acontecer indiretamente. Como que acontece indiretamente? Por exemplo, quando a relação entre dois ou mais indivíduos está sendo mediada por meio da tecnologia. Então, eu posso, por exemplo, controlar o comportamento de vocês via internet, via webcam, via videoconferência. Então, eu não preciso estar materialmente próximo a você para exercer o controle social. Eu posso fazer mediante ou por intermédio de
um objeto, uma tecnologia, um dispositivo. Então, a nossa sociedade tecnológica, de controle espetacular, ela tem produzido cada vez mais instrumentos para que esse controle social ele possa ser exercido de uma maneira indireta ou não ter que estar materialmente presente para ele acontecer. Então, esses são aí os aspectos introdutórios que eu gostaria de passar para vocês em relação ao controle social. E um segundo aspecto que eu gostaria também de abordar nesse vídeo está ligado aos tipos de controle social. Como que esse controle ele pode ser exercido. E aqui a gente vai usar, a gente vai trabalhar um pouco com conceitos que nos ajudam a pensar a maneira como esses tipos de controle social, eles se articulam, eles se organizam na sociedade. Essa categorização é de um sociólogo chamado Joseph Fichter. O Joseph Fichter que criou aí essas categorizações que eu apresento para vocês a partir de agora. Então, o primeiro grupo de categorizações que o Fichter vai apresentar para a gente está ligado à ideia de um controle positivo e de um controle negativo. O que seria isso? O controle positivo, e aí percebam que essas duas possibilidades, controle positivo, controle negativo, está ligado à segunda dimensão, ou segundo âmbito da lógica básica de controle social. O primeiro âmbito estava ligado à produção de normas, o segundo âmbito ligado a mecanismos de condicionamento da conduta à norma. E aqui eu estou me referindo a essa segunda dimensão, ou essa segunda parte. Então, o poder ou o controle ele pode ser positivo ou negativo. O que seria isso? O controle positivo são as situações em que o indivíduo que já cumpre a norma, que já está adaptado à norma, ele ganha incentivos, ele ganha vantagens, ele ganha direitos, privilégios para se manter vinculado à norma. Então, por exemplo, eu trabalho numa rede fast food, faço todo o meu trabalho direitinho, bato todas as metas, aí no final do mês a minha fotografia é colocada naquele mural de funcionário do mês e eu ganho uma parabenização, eu ganho um dia de folga ou coisa do tipo. Percebam que aí eu estou fazendo um controle positivo. Eu olho o Instagram e vejo que uma pessoa emagreceu. E aí eu vou e comento no Instagram dela, olha, que legal que você emagreceu, está muito mais bonita. Percebam que nesse caso eu também estou fazendo um controle positivo. E em ambas as circunstâncias, ainda que eu não tenha colocado abertamente, olha, a norma é essa, você tem que cumprir, eu estou partindo de um pressuposto de uma norma. No segundo exemplo, numa norma de corpo, no primeiro exemplo, uma norma de produtividade. Então, o controle positivo é uma pessoa que já cumpre a norma, que já está dentro dos parâmetros, que já está adaptada, ganha benefícios, vantagem para continuar adaptada ou normalizada, né, ou padronizada. E o controle negativo é o controle mais evidente, né, o mais fácil de se perceber, que são as situações em que o indivíduo que não cumpre a norma sofre alguma medida para poder voltar a cumprir a norma. E aí, nesse caso da sanção, pode ser uma sanção social ou pode ser uma sanção social e jurídica. Vai depender muito do valor do comportamento para uma determinada sociedade. Em sociologia, nós geralmente usamos os termos usos e costumes. O termo uso refere-se àquelas condutas sociais, aquelas normas sociais que, uma vez violadas, não geram um prejuízo para a sociedade muito grande. E, em virtude disso, não são tão relevantes assim, não são tão cobradas, não são tão fiscalizadas. Então, isso faz com que o controle negativo, nesse caso, ele seja mais ameno, ele fique somente na órbita do controle social, né, ou do tipo social. Agora, quando nós estamos numa situação em que uma conduta é muito importante para a sociedade e ela é violada, aí a sanção é mais grave. No nosso contexto, sociedade biopolítica, a preservação da vida, então se você viola a vida de alguém, em tese você teria então um controle negativo mais rigoroso. Eu falo em tese porque tem as vidas que valem e as vidas que não valem, né? Então nós já estudamos o racismo biopolítico e a gente viu que a vida, por exemplo, daquele indivíduo
que é lido socialmente como um inimigo social, essa vida ela não se vale a pena preservar, muito pelo contrário, né? Há um desejo que essa vida seja eliminada. Então, nesse caso, a morte dessa pessoa, desse inimigo social, a tendência é que ela não seja combatida, que ela não seja, que não haja um controle negativo. Mas, no geral, pensando em termos abstratos da vida sacralizada, sem levar em consideração essas minúcias sociológicas, a ideia é que haja uma sanção mais grave por violar uma prática mais importante, mais relevante para a sociedade, que é o que nós chamamos de costume. Uma segunda categorização está ligada ao controle formal e informal. O controle formal é aquele controle que é exercido de uma maneira previamente estabelecida, mais estável, mais rígida. Geralmente ela se dá de uma maneira escrita e, principalmente, né, ela é previsível. O controle informal, por sua vez, é aquele controle que não é previsível, ele é conjuntural, geralmente ele não é escrito e depende muito de cada circunstância para acontecer. Percebam que o controle formal ele é muito comum nas instituições, que lidam com um público maior, lidam com um público mais heterogêneo e que precisa ter um controle da heterogeneidade mais uniforme. Então, nesse caso, a tendência das instituições é exercer um controle formal. E, por sua vez, os grupos, e aí percebam que um grupo ele exerce um controle social, esse controle social ele também vai se dar, só que de uma maneira informal. Então, ele é mais conjuntural, você não sabe muito bem, por exemplo, quando você viola, né, uma expectativa de comportamento de um grupo. Por exemplo, um grupo de amigos, eles têm sempre o hábito de jogar futebol quarta-feira, e desse grupo de amigos resolve faltar. Provavelmente, violar essa norma vai gerar uma resposta do grupo. Só que dependendo do contexto, dependendo do dia, da situação, ora, vai ter uma sanção, digamos assim, mais grave, né? Vai ter uma chamada de atenção mais enérgica, e do outro lado, às vezes, dependendo do dia, da circunstância, sei lá, os outros colegas estão em época de prova, não podiam sair mesmo, então a coisa vai ser relevada de uma maneira mais amena, né? Não vai ser levada tanto em consideração. Então percebam que a coisa é mais informal, não dá para prever, não tem uma estabilidade desse controle. Então, repito, as instituições elas tendem, em regra, a exercer um controle informal. E, por sua vez, né, os grupos sociais eles tendem a exercer um controle formal, ok? E, por fim, eu gostaria de dizer que é a categorização mais óbvia, que é o controle grupal, institucional ou de campo. O controle grupal é o controle exercido por grupos. O controle institucional é o controle exercido pelas instituições. E o controle de campo é um controle que seria, digamos assim, a junção do controle de grupo com o controle das instituições. O campo, gente, é um termo que a gente utiliza em alguns segmentos da sociologia para se referir a um âmbito específico da sociedade que se especializou e que é composto por indivíduos, grupos e instituições. Então, por exemplo, o direito. O direito é um campo, ele é mais do que uma instituição, ele é um campo, porque ele é formado por várias instituições, por exemplo, magistratura, Ministério Público, polícia, então são instituições, Universidade de Direito é uma instituição, tem os grupos, né? Então tem um grupo de advogados, o grupo de estudantes de direito, e tem também, obviamente, o indivíduo. E aí percebam que existe uma diversidade entre essas instituições, grupos e indivíduos, mas eles formam humanidade. Por quê? Porque existe o saber jurídico, a prática jurídica, os dispositivos jurídicos que amarram e que dão uma unidade a esse coletivo. E aí, nesse caso, nós estamos falando de um campo. E o campo também promove o controle social sobre os seus membros, sejam eles observados na ótica individual, na ótica grupal ou na ótica institucional. Ok? Só um questionamento para vocês, uma problematização. Eu disse para vocês que a sociedade ela está a todo momento, em vários níveis, promovendo o controle social, seja ele formal, seja ele informal. Eu gostaria de saber o seguinte, eu queria que vocês refletissem para o próximo vídeo. O que vocês acham
em relação aos grupos sociais que estão em uma situação de marginalidade. Por exemplo, uma gangue criminosa, um grupo de bandidos. Esse grupo, ele promove um controle social? Se sim, de qual forma? E aí eu gostaria que vocês pensassem sobre isso, e no próximo vídeo eu começo falando aí, respondendo essa indagação que eu acabei de fazer para vocês. Ok? Uma última coisa que eu não coloquei em relação às categorias do Fichte. Tem o controle interno e o controle externo. O que é o controle interno? É quando o controle social é feito internamente à estrutura. Então, é o controle que o grupo faz sobre os membros do próprio grupo, é o controle que a instituição faz sobre os membros da própria instituição. E tem o controle externo, que é quando uma estrutura controlando a outra estrutura, né? Então, por exemplo, o direito quando controla toda a sociedade. Então, percebam que a tendência, por maior parte das estruturas, é dar ênfase ou agir hegemonicamente no controle interno. Mas tem algumas estruturas que fazem também um controle externo. O caso delas é o Estado, o direito, né, a religião. São instituições que, pela sua amplitude, né, pela sua relevância social, conseguem sair um pouco da órbita do controle interno e conseguem também fazer um controle externo. Bom, queridas alunas e queridos alunos, ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção. Espero que a apresentação, né, a exposição dos saberes tenha ficado de uma maneira mais transparente possível. Contudo, como você já sabe, caso não tenha ficado, por favor, anotar as dúvidas para que possamos solucioná-las no fórum, que acontece sempre no horário de aula, no SGA. Muito obrigado mais uma vez e até o segundo vídeo sobre esses aspectos introdutórios do controle social. Até lá!